Bom dia! Seja você bem-vindo ao canal Escutando Sentimentos. E através de estarmos escutando os nossos sentimentos, entendendo nossos pensamentos, entendendo as raízes das nossas emoções, nós vamos poder, assim, nos autoconhecer. E nos autoconhecendo, nós vamos poder ter melhores escolhas. Não apenas melhores escolhas nas nossas atitudes, mas melhores escolhas sobre o que nós vamos estar pensando, sentindo e ampliando a gama de transformação e administração dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E hoje nós vamos falar sobre depressão. E esse vídeo sobre depressão e este tema sobre depressão, ele está justamente neste momento do canal, porque para se entender o processo depressivo dentro da falta de conhecimento de si mesmo, nós precisamos de todos os conceitos anteriores do canal. Nós precisamos entender sobre como nossa mente é constituída, onde está que está no vídeo Condomínios da Casa Mental, entender sobre ego, entender sobre self, entender sobre egoísmo, entender sobre ego adoecido, entender que depressão é diferente de tristeza. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a tristeza. A tristeza, ela é um sentimento natural. Ela existe para todos nós. Até os nossos animais de estimação, eles sentem tristezas. Então, não é apenas nós, algo que é só nosso, humano. Não, a tristeza, ela é um sentimento natural. E o que acontece? A depressão, ela já não é um sentimento natural. Na verdade, ela não é nem um sentimento. A depressão, ela é um transtorno. Diferente da tristeza, que é um sentimento, a depressão, ela já é uma doença. Ela é considerada uma doença, uma patologia. E o que acontece? A nossa mente se adoece de uma determinada forma, conforme os nossos pensamentos, conforme os sentimentos que nós vamos alimentando, que esse transtorno, ele passa também a ser físico, porque ele acaba transformando e fazendo grandes mudanças nos nossos hormônios e na nossa neuroquímica, necessitando, inclusive, de medicamentos químicos mesmo, para poder fazer o tratamento. Então, quem está em depressão, que já está dentro desse processo, ele realmente necessita tanto do medicamento, que vai agir no cérebro, no sistema nervoso central, quanto de uma terapia. Por quê? Porque é um transtorno que tem a ver com o ego adoecido. É um transtorno que tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com aquilo que eu acredito, tem a ver com os meus mecanismos de defesa, tem a ver com as sombras, tem a ver com conteúdos que eu reprimo. Então, eu preciso estar trabalhando o autoconhecimento da minha mente. A depressão, ela não é normal, não é natural, e a depressão, ela não é um sentimento. A depressão, ela é como se fosse um rótulo de um produto. Então, quando eu compro um produto no supermercado, por exemplo, margarina. A palavra margarina é um rótulo daquele produto. É o produto que está ali. Só que aquele produto, ele não é apenas de uma matéria-prima. Ele tem uma composição por trás. Então, muitas vezes, quando eu estou comprando um produto que às vezes eu não conheço, que é novo, eu viro e eu leio o que é composto aquele produto.
Eu vou saber, eu vou ter um entendimento que naquele produto vai ter conservantes, vai ter sódio, vai ter uma vitamina adicionada e tal. E aí eu vou passar a ter conhecimento daquele produto que eu estou ingerindo, que eu estou usando. Assim é a proposta de se falar hoje da depressão dentro desse movimento do autoconhecimento. É claro que na internet a gente encontra vários e vários vídeos sobre depressão, sobre conceitos de depressão, mas a proposta aqui é este movimento, dentro do autoconhecimento, é conhecer de que é composta este transtorno, o que está por trás desse transtorno, o que está montado ali que cria esse transtorno. Da mesma forma, um pão de queijo. Se eu pego um pão de queijo, eu tenho um produto final. Eu digo o pão de queijo. Do mesmo jeito eu digo a depressão. Do mesmo jeito eu digo eu estou deprimida, eu estou com depressão. Fulano está deprimido, está com depressão. Só que aquele pão de queijo, da mesma forma que a questão da depressão, ela tem compostos por trás. Ela tem um leite, ela tem um queijo, ela tem ovos, ela tem um polvilho. Então, ela é... Porque senão, não se constrói o pão de queijo. Você vai ter um outro produto e não o pão de queijo. Então, a nossa proposta é esta. O que está atrás desse rótulo, desse transtorno? Esse transtorno que há alguns anos atrás, era o quarto transtorno ou doença que tirava a qualidade de vida das pessoas no planeta todo. Tirava a qualidade de vida e também a maior causa de suicídios. O que acontece? Hoje nós estamos assistindo que esse transtorno ele já está em segundo lugar. E se a gente não nos cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e nos autoconhecer do que está por trás, formando esse pão de queijo, o que acontece? Daqui a um tempo eu vou estar nessa estatística. E muito mais do que bilhões e bilhões de pessoas que estão nos transtornos depressivos, existem bilhões e bilhões de pessoas, muito mais do que estas, que estão construindo, que estão alimentando. Até que, de tanto alimentar os tipos de pensamento, de sentimentos, eu passo a fazer parte dessa estatística dos bilhões de pessoas que estão nos transtornos depressivos. O que acontece? A depressão, se a gente for verificar, como na questão do pão de queijo, o que está por trás da depressão? Nós vamos verificar, dentro do autoconhecimento, que esse transtorno, ele não começa do dia para a noite. Por exemplo, você não dorme bem e no outro dia cai alguma coisa na sua cabeça e você passa a ser depressivo. Não, tem uma construção dentro da proposta do autoconhecimento. Tem uma construção. É como a noite. A noite, ela não chega assim, de uma hora e acaba o dia e começa a noite. Não. Ela é um chegar devagar. Vamos chegar devagar, a noite vai chegando, o sol vai se pondo, a noite vai tomando conta, até que fica tudo muito escuro. Assim é a depressão. Tanto que existe uma frase que diz que a depressão é a noite escura da alma. A noite escura da alma significa que a alma também tem dia. Mas essa noite escura, ela não chegou marcada de uma hora para outra. E aqui é a nossa proposta, para que a gente possa se analisar e verificar
se eu não tenho já esses ingredientes que vão construindo esse transtorno? E, para nos auxiliar, eu trouxe o livro da Hermance, Escutando Sentimentos. E ela vem nos falar, assim como outros autores, que a base da depressão é a insatisfação crônica. O que é a insatisfação crônica? É aquela insatisfação que não cumpriu o seu papel. Porque a insatisfação, ela é natural na nossa vida. Nós, através da insatisfação, eu posso fazer um movimento de buscar novas formas de pensar, de ressignificar, de interpretar de outras formas, buscar novas atitudes, e com essas novas atitudes eu vou lidando com aquilo que eu estava insatisfeita, buscando melhores resultados. Então, a insatisfação aqui, ela é como se fosse uma insatisfação aguda. Ela vem, dói, e você busca caminhos, tanto de percepção, de ressignificação, quanto de atitudes, e você resolve aquilo. Na insatisfação crônica, que está aqui na depressão, você não busca novos caminhos, você fica ali ninhando a insatisfação. É aquela alma, é aquela mente que ela não aceita a vida que tem. É uma insatisfação que eu não aceito a vida que tem, eu não quero ser essa pessoa que eu sou, eu estou extremamente insatisfeito comigo, eu estou extremamente insatisfeito com as coisas que acontecem na minha vida, só que eu não busco sair. Eu não busco sair desse buraco, eu não busco sair dessa insatisfação. E aí, essa insatisfação, ela se torna crônica, ela se torna tão crônica que eu passo a ver a vida de uma outra forma. É como se nessa insatisfação que cumpre o seu papel de novos caminhos, de novos pensamentos, de novas ressignificações, buscando resultados diferentes, olhando as aprendizagens que foram construídas, eu olhasse com esse óculos. E nessa outra aqui, eu coloco um óculos escuro e eu passo a ver a vida toda escura. De uma forma tão forte, tão crônica a insatisfação, que eu não consigo perceber caminhos. É como aquela história que eu já falei em alguns vídeos atrás, a história do cachorro sentado em cima do prego. Muitas vezes a gente faz esse movimento. Do cachorro, para quem não viu, para quem está entrando agora, existia um cachorro e esse cachorro, ele ficava chorando lá no canto, chorando. Aí uma pessoa chegou que não sabia do caso, perguntou para o dono do cachorro: o que acontece com esse cachorro? Ele está doente? Ele está passando mal? Aí o dono disse: não, é porque ele está sentado em cima do prego. Aí a pessoa: por que ele não sai em cima do prego? O dono respondeu: porque ele acostumou a ficar em cima do prego. Então aqui o que acontece? É uma alma, é uma mente que ela não consegue sair de cima do prego, porque a insatisfação, ela é alimentada cada vez mais. Então, por isso que a gente precisa no autoconhecimento, prestar atenção que movimentos que eu estou fazendo que eu estou insatisfeito. Nesses movimentos que eu estou insatisfeita, o que eu faço para buscar resultados diferentes? Porque se eu não faço nada, ou se eu busco sempre pensamentos que realmente vão piorar ou alimentar essa insatisfação, eu sou um candidato a ter uma depressão, a entrar nesse transtorno depressivo. As pessoas que estão aqui, vamos dizer, as pessoas que estão aqui, geralmente elas acreditam de que
elas entraram em depressão por causa do que aconteceu exteriormente na vida delas. Elas entraram em depressão, elas estão depressivas porque elas perderam uma pessoa amada, porque elas tiveram um acidente e ficaram em estado limitante, ficaram só de cama. Elas acreditam que colocam a causa da depressão no prego, né? Então, eu estou nesse estado porque o que é o prego? É uma separação, é uma perda, é uma insatisfação consigo mesmo, uma menos-valia, né? Eu não gosto de mim mesmo, eu sou uma pessoa inútil, eu sinto que eu sou inferior às pessoas, eu sinto que eu sou rejeitada pelas pessoas. Então, a causa vai estar no prego. Enquanto a gente estiver olhando a causa no meio externo, nas coisas que nos aconteceram, eu vou ficar cada vez mais paralisado. Por quê? As coisas que aconteceram, elas aconteceram, foram ruins mesmo. Eu entro nesse processo de tristeza, mas nesse processo de tristeza, eu lido com essa situação e saio. Nesse movimento aqui, o que acontece? Eu ponho a culpa naquilo. Então, o que me acontece, o fato que me acontece, ele só vai ter ressonância com aquilo que está na minha casa mental. Por isso, o autoconhecimento, o se autoconhecer. O que acontece? Quando eu fico nesse movimento, eu vou criando como se fosse uma prisão aqui dentro. E eu vou me isolando cada vez mais das pessoas, cada vez mais do mundo. Eu vou me isolando da vida. Então, a depressão, muitas vezes, ela tem esse significado que é uma doença, que é uma prisão mental. Eu me prendo ali. E eu só tenho domínio de sair desse espaço se eu tiver desejo. Se eu realmente quiser fazer diferente. Se realmente eu quiser, eu ter esta vontade de ter outras escolhas, de olhar esses resultados que eu não gostaria de ter nem comigo, nem com a vida, e buscar fazer diferente, tanto aqui quanto aqui. É fácil? Não. É difícil, porque aqui, quanto mais eu alimento isso aqui, mais forte ela se torna. Mais forte se torna as grades dessa prisão mental. E aí, dentro da proposta do autoconhecimento, eu vou trazer para vocês alguns exemplos para que a gente possa se analisar se essas situações eu tenho ela com mais frequência. Porque se eu tiver com mais frequência, eu preciso começar a me autoanalisar. Então, irmã se nos vem falando exemplos que enfoca a questão da depressão, movimentos da mente, do ego adoecido, que vão construindo esse processo. Desânimo ao cumprir o dever, insegurança obsessiva, ansiedade inexplicável, solidão em grupo, impotência perante o convite das escolhas, angústia da melhora, sentir-se inútil, aterrorizante sensação de abandono, medo da vulnerabilidade, hábito sistemático da queixa improdutiva, indisposição de conviver com os diferentes, relação de insatisfação com o seu próprio corpo ou com a sua personalidade, apego aos fatos passados. Isso é muito marcante no processo depressivo. Eu fico apegada aos fatos passados. Eu fico relembrando aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu, e eu fico trazendo para o meu momento do agora. Só que o único momento que eu existo, o único momento que eu posso fazer alguma coisa é no presente.
Então, o depressivo se apega muito em fatos passados. Sentimento de menos-valia perante o mundo. Inconformação perante as perdas. Fixação obstinada nos pontos de vista. Isso é muito marcante. Tem uma fixação no ponto de vista e não busca ver por outros ângulos, novas interpretações. Gerenciamento ineficaz da culpa, tormenta de ser rejeitado, aguras perante as críticas, rigidez nas atitudes, nos objetivos. Quando a gente vai lendo isso aqui, eu fico lembrando dos movimentos do ego. Por isso é importante lidar com a depressão, conhecer a questão sobre o ego, porque isso aqui são movimentos do ego. Isso aqui são movimentos do egocentrismo. A depressão, ela nos fala de um egocentrismo. Se eu não tenho a vida que eu quero, do jeito que eu quero, como eu acredito que deveria ser, ou se eu não quero essa personalidade que eu tenho, então eu não quero viver. Né? Então é um movimento de birra do ego. É como uma mãe num shopping. Vamos olhar essas duas situações. A mãe está andando com uma criança, duas mães. Aí tem uma criança que ela quer um brinquedo. A mãe fala, não posso, não pode, não tem dinheiro. Ela traz para a realidade, ela traz para como está aquela realidade naquele momento. A criança chora, fica triste, mas acompanha a mãe. Nesse segundo caso aqui, a vida, ela coloca determinadas situações que a pessoa se sente totalmente insatisfeita, inadequada perante aquilo que está acontecendo, mas é como se fosse a criança aqui no shopping, a mãe seria a vida, e a vida coloca, não pode, não é agora, não é desse jeito, tem um outro, né? E o que acontece? A criança aqui, em relação à mãe, ela dá birra, e ela chora, e ela esperneia, e ela não sai do lugar. Né? Então, a depressão, ela é um movimento de birra perante a vida. É um sentimento de rebeldia perante a vida. Se eu não tenho a vida que eu quero, então eu não quero viver. Eu prefiro ficar sentada em cima do prego, aqui, e chorando e lamentando. Né? Então, é muito importante que nós possamos analisar estes movimentos na nossa casa mental. Por quê? Porque a depressão, como ela é um rótulo, por trás dela tem estes componentes. Por trás desses componentes tem outros. E tem outros, e tem a causa. E a causa, ela está o quê? Numa forma de relacionar com a vida, numa insatisfação com a vida, que tem a ver com o egocentrismo, muitas vezes com arrogância, com movimento de vitimismo, e que eu não saio daquele lugar. Então, a causa da depressão, ela não está nas causas exteriores. Ela não está na separação, ela não está no genes. A causa principal não está. A causa da depressão está nos movimentos que eu faço dos meus pensamentos e sentimentos. E atrás desses pensamentos e desses sentimentos, do processo depressivo, da angústia, daquela vontade de não viver, daquele desânimo, fala de um ego adoecido. E na depressão, o que a gente mais precisa é cuidar desse ego adoecido, cuidar com muito carinho, com muita amorosidade desse ego adoecido para que ele se torne um ego saudável. E aí, o vídeo sobre autoamor, olhar com compaixão, com amor, com cuidado e ir aos poucos buscando melhorias. Fácil não é de um dia para o outro, não. Do mesmo jeito que o dia, ele não chega invadindo a noite de uma hora para outra, não. O dia ele chega devagarzinho,
Ele vai, o sol nascente, e vai ampliando, 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 e vai clareando aquela noite escura da alma. Então, é devagar, é com amorosidade, é com persistência que a gente vai trabalhando essa noite escura da alma. É que a gente vai trabalhando o nosso ego, a nossa alma adoecida pelo egoísmo, pelo egocentrismo. Então fica aqui um abraço a todos, até o próximo vídeo, que nós vamos continuar a falar sobre depressão.